Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia, certo? Olha bem, eu tenho a informação que a minha produção me passou que talvez seja realmente essa semana que nós vamos fazer o programa matinal, jornalismo, muita informação e muita música. Agora, a produção parece que está meio enrolada, porque eles vieram me avisar, falaram, olha, talvez não seja essa semana. Aí eu já fiquei preocupado, mas tudo bem. A gente tem paciência, como eu falei para eles, e a gente vai tocando o barco desse jeito. Agora eu tenho uma outra informação. Eu compro cerveja aí no tal de Zé Delivery e o rapaz que veio me entregar me deu um papelzinho dizendo que ele montou uma empresa para que vende produtos de limpeza. E é um garoto novo, recém-casado, ele falou, ele montou, ele e a mulher dele. Aí eu falei, dá um papelzinho aí que eu falo no canal. Aí ele me deu e é esse aqui, olha. Mania de limpeza. Vocês que querem comprar produto de limpeza, ele entrega, é só fazer o pedido pelo telefone e ele entrega. O telefone está aqui. E também eu vou falar, o telefone é 980928136. E ele vai com a motozinho dele e entrega o produto de limpeza para você que está precisando e também tem mania de limpeza, que inclusive é o nome da empresa que eles montaram a lojinha dele, certo? Agora, uma das coisas que eu também estava pensando era o seguinte, o povo, eu estou vendo que o povo brasileiro não tem muita saída. Inclusive agora com esse bolsonarismo desenfreado, mesmo que teve nesse dia 7, teve o ato lá dos bolsonaristas, e foi a quantidade de pessoas foi bem menor, mais da metade daquelas que foi em fevereiro. Mas mesmo assim, eu achei que ainda tem bastante idiota, inclusive eu até pensando nisso, lembrei do Nelson Rodrigues. Não sei se vocês conhecem ou lembram, o Nelson Rodrigues, uma vez, ele falou o seguinte, que o Brasil, inclusive ele se referia ao mundo, mas eu já diminuí para o Brasil, porque o mundo é muito grande. Aí ele falou que no Brasil os idiotas iam tomar conta do Brasil. Agora, não pela sua capacidade intelectual, mas pela quantidade. E depois ele até completou dizendo, a cada minuto no Brasil nasce um idiota. Isso foi dito pelo Nelson Rodrigues, que inclusive já faleceu faz bastante tempo. Ele, se não me falha a memória, ele faleceu acho que em dezembro acho que de 1980. Acho que foi até dia 21 de dezembro, pouco antes do Natal. E ele faleceu. Agora eu vou falar uma coisa. O brasileiro em si realmente está ferrado, porque olha bem, foi feito um pente fino na Controladoria Geral da República, da União. No envio daquelas emendas parlamentares. E tem outra, e nos últimos 3 anos, mostra que os deputados e senadores enviaram cerca de
330 milhões de reais a 10 cidades que somam um montante de população de 61 mil habitantes. Olha bem, 330 milhões de reais que as 10 cidades, olha bem, somando as 10 cidades, dá 61 mil, não é milhão não, é 1.000 habitantes. Agora, a relação dos municípios mais beneficiados com aquelas emendas parlamentares proporcionalmente os números de habitantes foi encaminhado ao gabinete do ministro Flávio Dino, porque foi justamente o ministro Flávio Dino que pediu essas informações. Agora, o magistrado e o relator de pelo menos 3 ações que questionam a falta de transparência na rastreabilidade e no envio desses recursos. E essas emendas são uma forma na qual os deputados e senadores conseguem enviar dinheiro para as obras e projetos em suas bases eleitorais. Assim deveria ser, para ampliar, inclusive, o seu capital político na cidade. Mas nem sempre essa transferência atende os critérios técnicos e tem como destino o reduto eleitoral do deputado. Porque, olha bem, no fim de agosto, o ministro Flávio Dino mandou suspender essas execução de todas as emendas impositivas, aquelas que a União tem obrigação de pagar, até a doação do novos critérios. O ministro disse ver indícios de que o Congresso estaria utilizando outros instrumentos, como as tais emenda PIX. Isso para driblar a decisão do Supremo Tribunal Federal do ministro Flávio Dino, que considerou esse orçamento secreto inconstitucional. Aí não foi nem o Flávio Dino, foi a Rosa Weber, isso em 2022. Agora, além disso, determinou que a CGU ainda auditoria no repasses feito entre 2020 e 2023. E nos documentos enviados ao ministro, o órgão destaca que 5 das 10 cidades mais contempladas pelas verbas federais estão, sabe onde? No Amapá. E são, olha bem a cidade, Tartarugalzinho. Sabe quantas pessoas tem na cidade? 13 mil habitantes. Eles receberam, quer dizer, receberam entre aspas, que foi designado para esse lugarejo, para essa cidadezinha, 87 milhões. Isso no período analisado, fora os que não foram analisados ainda. A outra cidade é Pracuúba, também na mesma região do Amapá. E Cutias, também no Amapá. Essa cidade aparece logo em seguida com a transferências que somam, sabe quanto?
24 milhões vai para Curuba e 27 milhões para Cutias, respectivamente. As emendas foram apadrinhadas por Davi Alcolumbre, do União, que era ex-presidente do Senado e é o favorito para assumir a posse. Ele quer ser presidente do Senado. E já ouviu, como ex-presidente já deu essa aí de grana pra caramba, agora ele quer ser presidente do Senado. Agora, a chegada do dinheiro aos cofres dessas 3 prefeituras foi comemorada pelos parlamentares nas redes sociais. Agora, o recurso enviado para Curuba, cidade de 3.800 pessoas, seriam destinados, sabe a quê? Olha bem, a cidade tem 3.800 habitantes. 3.800 habitantes. E mandaram para lá 24 milhões. 24 milhões. Agora, sabe para que era esses 24 milhões? Isso segundo a CGU. E tem outra. Era para fazer 4 campos de futebol. Não era para construir um estádio, nada disso. É para fazer 4 campos de tipo de várzea. Esses que tinham antigamente na periferia, que acabaram com todos. Era para fazer 4 campos desse. E para fazer 4 campos desse, eles levaram para a cidade 24 milhões. Agora veja bem, e tem outro porém. O município não tinha carência desse tipo de equipamento, porque já possui, inclusive, os espaços, tanto na sede municipal quanto nas comunidades rurais. Quer dizer, já existiam os campos. E de acordo com o relatório, este é um sinal de que as prioridades e necessidades dos municípios não são levadas em conta no repasse das chamadas emenda de relator, conhecido como orçamento secreto. Agora, por isso que era um orçamento secreto, que era para ninguém saber para onde foi o dinheiro e no bolso de quem ficou o dinheiro. Agora, a modalidade que o dinheiro é encaminhada por indicação do presidente das comissões temáticas do Congresso Nacional. Agora, o que a CGU mandou para o ministro Flávio Dino, há pouca evidência de que as demandas feitas pelo prefeito formalmente, via ofício ou informalmente, via visita do parlamentares, portam de uma definição prévia de necessidade e prioridade dos municípios. Agora, além das cidades do Amapá, compõe a lista também Gameleira de Goiás, em Goiás, Parariri, na Paraíba, Itaquaçu, na Bahia, Lavandeiras, em Tocantins, Alto da Boa Vista, em Santa Catarina, e mais de 60 milhões de reais em emendas parlamentares
foram empenhadas para a cidade baiana nos últimos 3 anos. Metade do valor foi pago no mesmo período. Agora, os documentos públicos sobre a execução do orçamento da União não aponta qualquer parlamentar indicou o recurso, que foi assinado apenas como emenda do relator. Agora não tem ninguém responsável por isso. Agora também há falta de transparência na aplicação do dinheiro, segundo a Controladoria Geral. Agora, a maioria dos municípios não possuem ferramentas capazes de assegurar a publicidade e a transparência dos dados, de modo a permitir o controle institucional e social do orçamento público, com o efeito prover eficiência da gestão pública e o enfrentamento da corrupção. Isso se destaca, isso inclusive está dito no relatório que a CGU mandou para o ministro Flávio Dino. E além disso, olha bem, o órgão federal aponta que 98%, inclusive, das obras bancadas com o dinheiro de emendas de comissão, esses emendas parlamentares, que era a emenda secreta lá, quase a metade, 42, não havia sido iniciada até o momento. Apenas 11 delas foram concluídas e o restante estavam em execução, 36 paralisadas. Agora, veja bem, analisando todos esses documentos, a gente vê que o pessoal estava metendo a mão na grana do contribuinte. Eles estavam metendo a mão. Escandalosamente. Por exemplo, 24 milhões para passar o tratorzinho e fazer 4 campos de futebol de várzea. E tem essa, o campo já estava feito. Porque o campo de várzea, a população cria ele espontaneamente. Não precisa nem de prefeitura, coisa nenhuma. Agora, os espertinhos que estão lá no Congresso Nacional, para eles aumentarem o patrimônio, porque se fizer uma análise no patrimônio dos parlamentares desses lugares, vai ver que o patrimônio deles aumentou muito. Isso com dinheiro público. E é isso que acontece no Brasil. Então a população assim tá numa sinuca de bico. Veja bem agora, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ele proibiu que fizesse comemoração militar do ato golpista de 64 com dinheiro público. Eles queriam fazer festa para comemorar o golpe que eles deram em 1954, que fizeram a ditadura militar, que matou e torturou muita gente. E tinha um monte deles, inclusive na sua maior parte militares, que eles queriam fazer festa. E tem outra, usando dinheiro público. Agora, o Supremo Tribunal Federal decidiu nessa sexta-feira que proibiu
o uso de recursos públicos na promoção de comemoração sobre o golpe militar de 64. Tinha que pegar esse pessoal e botar na cadeia, porque são golpistas. Agora, o julgamento ocorreu em plenário virtual no Supremo Tribunal Federal, sem a necessidade de sessões presenciais. Agora, prevalece no Supremo Tribunal Federal o voto do ministro Gilmar Mendes, que abriu divergência do relator. Sabe quem era o relator que votou a favor de dar dinheiro público para se comemorar golpe de Estado? O ministro Cássio Nunes. Sabe quem é o ministro Cássio Nunes? Ele foi indicado pelo Bolsonaro. Agora, semana passada, ele estava na Grécia, olha bem, ele estava na Grécia comemorando o aniversário de uma pessoa que faz parte, inclusive, de um grupo de criminosos. Exatamente isso. E ele estava lá junto com esse pessoal, tudo ligado ao crime, que inclusive tem um lá que estava lá, que já está com prisão preventiva decretada. E o outro, inclusive, a polícia até recolheu o avião dele, que estava aqui no interior de São Paulo, em Jundiaí, e prendeu o avião. Exatamente o Cássio Nunes Marques, que estava apoiando essa medida de gastar dinheiro público para fazer festa para golpista, para aquele pessoal da ditadura militar, aquele pessoal que deu o golpe em 64. Esse é o Cássio Nunes Marques. Agora, diz o ministro, inclusive, a utilização por qualquer ente estatal de recursos públicos para promover comemorações alusivas ao golpe de 64 atenta contra a Constituição e consiste em ato lesivo ao patrimônio imaterial da União, disse o ministro Gilmar Mendes. Agora, não é só o Cássio Nunes também. Agora, os ministros analisaram uma ação do deputado federal que pediu isso, é a Natália Bonavides, que ela, inclusive, ela entrou com uma ação contra esses militares que queriam fazer essa festa. Então, essa deputada federal, Natália Bonavides, ela era contra isso. E tem outra. E ela contra a ordem do dia que foi publicada pelo Ministério da Defesa, inclusive em 2020. Sobre o governo, sabe de quem? Do inelegível. Aquele que quis dar o golpe no dia 7 de setembro, antes de ir para o ato na Avenida Paulista. Primeiro ele estava achando que ele ia pegar uma gripe, então ele foi para o hospital Alberto Einstein. E tem outra. Classificando o golpe como um marco para a democracia brasileira, dizia o governo do Jair, esse inelegível. Agora, a campanha ao voto de Gilmar Mendes, os ministros que votaram contra a dar esse dinheiro para esse pessoal fazer festa comemorativa ao golpe de 64, que acompanharam o ministro Gilmar Mendes, é o ministro Cristiano Zanin,
Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. Agora, tem os que ficaram a favor do golpe de 64 para festejar. Em sua manifestação, o ministro Flávio Dino escreveu que as consequências do golpe de Estado ocorreu em vários planos, notadamente dos direitos fundamentais e do pluralismo político. Esses danos são, segundo ele, irreparáveis e devem ser sempre lembrados para que jamais aconteça outro golpe de Estado, porque já estavam querendo dar, quer dizer, estão querendo, os bolsonaristas estão querendo dar golpe de Estado. Por isso que eles estão pedindo a cassação do ministro Alexandre de Moraes. Agora, quem votou a favor é o Cássio Nunes Marques, esse mesmo que participou da festa do pessoal que está tudo envolvido com a criminalidade, o Cássio Nunes Marques. E também tem um outro que também votou a favor. O outro que também foi colocado pelo Bolsonaro, o tal de André Mendonça, bolsonarista de carteirinha. Eles seguiram o relator, que era o Cássio Nunes Marques. Agora, teve um outro também, o tal de Dias Toffoli, que não tem um pingo de vergonha na cara, esse ministro. Esse ministro não tem vergonha na cara, porque se tivesse vergonha, não votaria um projeto desse. Não votaria a favor aos golpistas de 1964, porque, inclusive, ele foi indicado pelo presidente Lula. Agora, não tem um pingo de vergonha na cara e fica pisando na bola desse jeito. É justamente esses bolsonaristas. Agora, esses bolsonaristas todos, inclusive o André Mendonça, Cássio Nunes Marques, todos eles, inclusive, eles estavam envolvidos com aquele golpe de Estado que eles tentaram dar no dia 8 de janeiro, que eles destruíram lá a Praça dos Três Poderes. Sabe para quê? Sabe qual foi o objetivo daquilo tudo? O objetivo daquilo tudo era dar um golpe de Estado na nossa democracia. Esse era o objetivo. Dar um golpe de Estado na nossa democracia. Para implantar no Brasil a ditadura militar. Por isso que eles apoiam. Estavam querendo gastar dinheiro público para festejar o golpe de Estado de 64. É o fim da picada esse pessoal. E o Toffoli botar a favor disso é uma falta de vergonha na cara. Isso é uma falta de vergonha na cara. Eu fico até constrangido em falar que um ministro do Supremo Tribunal Federal não tem vergonha na cara. Mas esse é o caso. Os outros dois ainda são bolsonaristas. Foi indicado pelo Bolsonaro. A gente até entende o que lado eles estão. Agora, esse que foi indicado pelo Lula, é uma vergonha apoiar a ditadura militar. É uma vergonha. E tem outra. Eles querem dar o golpe de Estado para implantar a ditadura militar. Só que ditadura militar nós já tivemos no Brasil. Já tivemos ditadura militar.
E nós sabemos o que é a ditadura militar. Porque nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. E ditadura militar no Brasil, nós não queremos nunca mais, certo? Vou até repetir, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na nossa luta contra essa direita raivosa fascista que quer usar o seu dinheiro, inclusive, para fazer festa para a ditadura militar de 64. É o fim da picada. Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.